Fala galera, beleza? Aqui é o Thiago Rocha, professor de Geografia, e nesse vídeo, para fechar, nós resolveremos questões sobre fusos horários, né? Como que você calcula de um fuso para o outro, a questão do horário de verão. Coloquei a última questão que caiu na prova da ESA agora, de 2022. E é isso, sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Dá uma olhada aí no slide. Vamos lá, galera, lembrando que questão de fuso horário é como se fosse um probleminha de matemática, né? Você tem que saber armar a questão, montar a questão. Por isso eu recomendo colocar isso aqui, ó, os principais fusos, né? Coloca de 15 em 15, porque aí depois é só você pegando aí o local e acrescentando aqui no fuso. Fica mais fácil de forma visual, você tá vendo ali para onde você vai, se depois você tem que somar ou diminuir. E eu vou mostrar agora como faz, ó. Então, programa televisivo apresentado às 20 horas em Brasília. Então, já sabe que Brasília tá nesse fuso aqui, ó. Fuso de 45 graus. É o fuso de Brasília, é o fuso oficial do Brasil. Então, a questão diz que o programa televisivo está sendo passado aqui em Brasília às 20 horas. Tu vem aqui? 20 horas, pô. Tá aqui. Brasília, 20 horas. Será transmitido simultaneamente, ou seja, naquele mesmo momento, a que horas em Fernando de Noronha e no Acre, respectivamente. Respectivamente, então primeiro tu tem que responder o horário em que o programa vai passar em Fernando de Noronha. Aí a resposta está aqui, ó, nessa coluna. Beleza? E depois o horário em que o programa vai passar no Acre, nessa segunda coluna. Então vamos lá. Primeiro em Fernando de Noronha. Fernando de Noronha, você sabe que está aqui, ó. Fernando de Noronha, uso de 30 graus oeste. Tu vem aqui, Fernando de Noronha. Qual o horário em Fernando de Noronha quando em Brasília o relógio marcar 20 horas? Então, ó, 20 horas em Brasília. Fernando de Noronha, que está a leste. Na aula eu falei que a leste você soma. Sempre que você for para o leste, você soma. E sempre que você for para o oeste, você diminui. Então, se são 20 horas em Brasília, em Fernando de Noronha, um fuso a leste, Fernando de Noronha, 21 horas. O programa está passando lá em Fernando de Noronha 21 horas. Agora, e no Acre? Bom, se você sabe que para oeste você diminui, o Acre está aqui, ó. Acre. O Acre está num fuso de menos 75. Se são 20 horas em Brasília, então qual o horário no Acre? 20 horas aqui em Brasília, fuso de 45. Então aqui, ó, 19. Andou um fuso para o oeste, diminui uma hora. Aqui, 19. E depois no Acre, 18. Resposta final, eco. 21 horas em Fernando de Noronha, 18 horas no Acre. Belezinha? Questão número 7. Um time de futebol do estado de São Paulo, ali está o fuso aí de São Paulo, ó, a localização, 45 graus oeste. Fica mais tranquilo. Então, um time de São Paulo, 45 graus oeste, está aqui, ó. São Paulo tem o mesmo fuso de Brasília, correto? Irá realizar uma partida em Boa Vista, 60 graus oeste, capital de Roraima. Então, ó, a equipe vai sair de Brasília, São Paulo, né, na verdade, vai sair de São Paulo em direção a Roraima, 60 graus oeste. É essa a direção que o avião vai fazer. Beleza? Então, ó, a equipe irá embarcar de São Paulo às 14 horas. Tu vem aqui, tá saindo de São Paulo às 14 horas. E a viagem terá duração de 6 horas. Então, de São Paulo para Roraima, tempo de viagem de 6 horas. Considerando o horário de Roraima, a que horas os jogadores de São Paulo desembarcarão em seu destino final? Galera, quando cai questão com tempo de viagem, e foi justamente isso que caiu na prova da ESA agora, recentemente, caiu questão com tempo de viagem, você vai somar a hora em que o avião está saindo com o tempo de viagem. Tá? Primeiro você faz isso.
soma a hora em que o avião saiu com o tempo de viagem. No caso dessa questão, o avião saiu de São Paulo às 14 horas e o tempo de viagem para Roraima é de 6 horas. 14 mais 6 dá 20. Beleza, dá 20. Eu faço o quê? A resposta já é essa? Então, 20 horas? Não. 20 horas aqui, ó. Você coloca 20 aqui, no local de onde o avião está saindo. Porque a única coisa que você fez foi somar aí o tempo de viagem, beleza. De São Paulo para Roraima, tempo de viagem de 6 horas, você somou 6 mais 14 deu 20. Só que 20 ainda aqui. Agora é que você troca o fuso. Ainda tem que trocar o fuso, pô. Se você está saindo de São Paulo indo para Roraima, está fazendo essa direção aqui, correto? E para oeste você diminui 1 hora. Então, saiu de São Paulo às 20 horas, né? Porque você achou esse resultado, 20 horas. Somou os dois aqui, deu 20. Então, tá saindo de São Paulo às 20 horas. Só que indo para Roraima, você vai para oeste, diminui 1 hora. Chegou em Roraima às 19 horas. Resposta final, letra A. Beleza? É sempre isso. Para fechar, soma o horário em que o avião está saindo com o tempo de viagem, somou os dois. 14 mais 6 deu 20. 20 ainda aqui, ó, tu não saiu do lugar. 20 em São Paulo ainda. Agora é que você troca o fuso. Como você está indo para Roraima, que está a oeste, para oeste você diminui. Diminui só 1 hora, porque você só andou um fuso. Então, 20 menos 1, 19. Resposta certa, alfa. Questão número 8. Um avião sai do estado de Minas Gerais com destino ao Pará. Então, ó, o avião saiu de Minas com destino ao Pará. Minas está aqui, ó, no fuso de 45 graus. Ó, Minas, fuso de 45. Tu vem aqui, Minas Gerais. E o avião foi para o Pará. Galera, Pará está no mesmo fuso. O Pará também está no fuso de 45 graus. Correto? Minas e Pará têm o mesmo fuso. Então vamos lá. Um avião saiu de Minas Gerais com destino ao Pará às 15 horas. Então, ó, saiu daqui de Minas às 15 horas com o horário de verão. É isso aqui que vai diferenciar a questão, ó. Horário de verão. E aí vamos lá. Primeiro ponto. Ah, mas o Brasil não tem mais horário de verão, então eu não preciso saber disso. Esse professor tá maluco. A SpaceX fez uma questão de sacanagem. O que ela fez? Acabou o horário de verão em 2018, ela foi lá até 2018, o Brasil possuía o horário de verão. Com base nisso, ela foi e montou a questão. Então, por mais que o Brasil não esteja agora no horário de verão, não tenha mais o horário de verão, a questão pode fazer isso. O Brasil tinha o horário de verão, aí vai lá e monta a questão. Vai pegar muita gente, porque o cara, não tem mais horário de verão, não vou estudar isso. O SpaceX fez isso e a ESA pode copiar para dar uma dificultada. E, cara, é uma questão simples. Nós vimos isso lá na segunda aula. Eu falei, ó, horário de verão, você tinha no centro-oeste, sudeste e sul. Você tem que saber os estados aí do centro-sul do Brasil. Nesses estados que possuíam o horário de verão, você tinha que acrescentar 1 hora, adiantar 1 hora, na verdade, né? Adianta 1 hora no relógio. Norte e Nordeste não tinham horário de verão, você não adiantava nada, deixava do jeito que estava. E como que isso cai na prova? Essa questão que eu falei de você somar a hora em que o avião saiu com o tempo de voo, depois trocar o fuso, continua. Vai fazer a mesma coisa, eu vou mostrar isso agora. A diferença, quando a questão fala em horário de verão, é o seguinte. Se você sai de um estado que não tem o horário de verão e vai para um estado que tem, no final da conta, você vai lá e soma mais 1 hora. É como se você chegasse lá no local, o local tem o horário de verão, tu vai lá no relógio e adianta mais 1 hora. Acabou. Sair de um estado que não tem e vai para um que tem, soma 1 hora. E se for o contrário?
Você sai de um estado que tem o horário de verão e vai para um que não tem. Quando chega lá, tira 1 hora. Então, na verdade, você tem que saber de onde você sai, para onde você vai, né? O local onde você chega lá, e saber se esses locais aí têm ou não um horário de verão. Um exemplo básico. Saiu do Amazonas e foi para o Rio de Janeiro. Amazonas, região norte, não tem horário de verão. Foi para o Rio de Janeiro que tem. Do Amazonas para o Rio de Janeiro. Chegou no Rio de Janeiro, soma mais 1 hora. Saiu do Rio de Janeiro e foi para o Amazonas. Rio de Janeiro tem horário de verão, o Amazonas não. Quando chegar no Amazonas, tira 1 hora. Beleza? Vamos lá, vendo a questão aqui. Ó. Então o avião sai do estado de Minas e vai para o Pará. Os dois ficam no mesmo fuso de 45 graus. O avião saiu de Minas às 15 horas. Tu vê aqui e colocou 15, com o horário de verão. A duração de voo é de 3 horas. Qual o horário local na chegada do voo? Então, ó, de Minas para o Pará, tempo de voo de 3 horas. Tu só vai somar, pô. 15 mais 3, 18. 18 ainda aqui, ó. Igual na outra questão. Só que o que acontece? Minas Gerais e Pará têm o mesmo fuso, então, tecnicamente, chegou no Pará às 18 horas. Se a questão não falasse de horário de verão, a questão pararia por aí, ó. Beleza, a resposta 18 horas. Chegou lá 18 e acabou. Tá no mesmo fuso, só que a questão falou do horário de verão. Minas Gerais, no Sudeste, tinha horário de verão. Pará, na região Norte, não tinha. E o que eu falei? Quando você sai de um estado que tem e vai para um que não tem, tira 1 hora. Então, ó, você somou 15 mais 3, 18. Só que no Pará não tem horário de verão. Então, tira 1 hora. Resposta final, 17 horas. Resposta certa aí, ó. Bravo. 17 horas. Belezinha? Questão número 9. Questãozinha da ESA. Um navio estava em Angra dos Reis. Aí o que a ESA fez aqui para pegar o candidato? Angra dos Reis, galera, aqui no Rio de Janeiro, a gente sabe que o Rio de Janeiro está nesse fuso aqui, ó. Fuso de 45 graus. Rio de Janeiro, no Sudeste, fuso de 45 graus. Só que o que a ESA fez? Foi lá e colocou 44. Só para confundir. Galera, é só você adotar o fuso mais próximo. Ou seja, aqui a questão falou 44. Beleza. 44 graus oeste está mais próximo de 45 ou de 30? 44 está mais próximo de 45 ou de 30? 44 está mais próximo de 45. Tô vendo aqui, ó. Então, beleza. O navio tá aqui, pô. Angra dos Reis, 45. Continua a questão. É bem simples. Mesma coisa aqui, ó. Aí a questão falou que o navio saiu de Angra dos Reis, 44. Agora tu já sabe que é só adotar o fuso mais próximo, 45. E saiu para fazer uma viagem em direção a Fernando de Noronha. Aí ele vem aqui e coloca 30 graus oeste, Fernando de Noronha, tá aqui. Só que você fala assim, ó, 32 graus, Fernando de Noronha, 32 graus. Bom, 32 está mais próximo de 30 do que de 45. Adota o fuso de 30 e vai, continua a questão. Por que eu falo isso? Porque eu tento ser mais simples. Porque, cara, na hora da prova tem que fazer o simples. Por que eu tô falando isso? Olha só. Realmente o fuso muda de 15 em 15. 15 em 15. Show de bola. Só que se você tiver entre um e outro, igual aqui, ó, Angra dos Reis 44, tá entre os dois, pô. O que eu faço? O que eu adoto? Qual fuso eu adoto se ficar entre os dois? Tecnicamente, o fuso ele muda depois de 7,5 graus a leste ou 7,5 graus oeste. Juntando os dois, 15 graus. O fuso muda 15 graus. Ah, não entendi. Como assim? Olha só. Tem aqui o meridiano de Greenwich, certo? O principal.
A hora vai mudar depois que você for ou 7 graus e meio para o leste. Então tem a linha de número 1, 2, 3 e por aí vai até chegar a 7,5. Aí, ó, a hora vai mudar depois que passar desses 7 graus e meio. Porque imagina assim, ó, Carla está a 2 graus leste de Greenwich. 2 graus não passou de 7,5. 2 graus, se fosse aqui, ó, você vai continuar adotando o horário do meridiano de Greenwich. 2 graus. Agora você fala assim, ó, Carla está a 10 graus leste do meridiano de Greenwich. 10 graus. Passou de 7,5, você já adotaria esse fuso aqui. Só que na hora da prova, isso pode acabar confundindo, porque na verdade é algo bem simples. É só você adotar o número mais próximo, o fuso mais próximo. Beleza? Por isso que eu tentei simplificar a parada aí, ó. Seria a mesma coisa aqui, ó. A hora aqui no caso, eu vou embolar um pouquinho aqui, mas depois eu apago, tá? Só para a gente ter noção. A hora mudaria aqui no caso, depois de 37 graus e meio. Aí, Angra dos Reis, 44, passou de 37, 44 já está desse lado aqui. Adota o fuso de 45 e continua a questão. Só que para não embolar na hora da prova, o cara fica assim, ai meu Deus, 7,5, 7,5 de um lado, 7,5 para o outro, o que eu faço? O cara vai embolar, vai fazer besteira, vai errar a questão. Você pode até fazer, mas tem que fazer com muita calma, porque senão vai ficar com medo na hora da prova. Por isso, recomendo só adotar um número mais próximo para não embolar muito e continuar a questão, tá? Vou apagar aqui, ó. Não embolar. E aí, ó, voltando. Agora, depois que você sabe disso, que é só adotar o número mais próximo, ou, se preferir, beleza, coloca lá 7 graus e meio. Pode fazer isso, mas toma cuidado para não embolar. Aí, olha só, um navio estava em Angra dos Reis, beleza, 44, tu já sabe que é só adotar esse número aqui, 45, porque é o que está mais próximo. E saiu para fazer uma viagem em direção a Fernando de Noronha. Ele até te dá o fuso aqui, 30 graus oeste, então o navio vai fazer isso aqui, ó, em direção a leste, para o leste você soma. O navio vai sair de Angra dos Reis às 6 horas. Então, ó, o navio está saindo daqui às 6 horas. E terá uma duração de 8 horas. Então, até chegar em Fernando de Noronha, demorou 8 horas. Que horas serão na ilha de Fernando de Noronha quando o navio atracar, considerando as convenções? O que você faz? Soma. Soma a hora em que o navio está saindo com o tempo de viagem. 6 mais 8, 14. Ainda aqui, ó, 14. Agora é que você troca o fuso. Como você está indo para o leste você soma. Andou só um fuso? Soma só mais uma hora. 14 mais 1, chegou em Fernando de Noronha às 15 horas, resposta certa, alfa. Belezinha? Questão número 10, última questão, caiu na prova da ESA recentemente, em 2022, e ela diz o seguinte: um pelotão da Brigada Paraquedista realizará um salto na cidade do Rio Branco, capital do Acre. Beleza, então o salto vai ocorrer no Acre. O Acre está aqui, ó. Show? Fuso de menos 45 é o Acre. Em comemoração aos 119 anos de incorporação daquele estado ao território nacional. Show? O avião conduzindo o pelotão partiu do Rio de Janeiro às 8 horas. Rio de Janeiro está aqui, ó. Fuso de 45 graus. Então, tu vem aqui, Rio de Janeiro. Então, novamente, o avião conduzindo o pelotão partiu do Rio de Janeiro às 8 horas da manhã, no horário de Brasília. Beleza. Rio de Janeiro está no mesmo fuso de Brasília. 8 horas, então tá aqui. Vem aqui e coloca. E após 2 horas e meia de voo, fez uma escala de 2 horas em Brasília. Galera, foi aqui que muita gente caiu. É aqui que começou a embolar, né? Então vamos por parte.
O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: o avião não está indo direto para o Acre, né? Do Rio de Janeiro para o Acre. Na verdade, o avião primeiro vai para Brasília. Tá, ó, primeiro ele vai para Brasília. E o Distrito Federal lá, né? Ele tem o mesmo fuso do Rio de Janeiro. Brasília, eu vou colocar aqui, ó, DF. Já sabe que é o Distrito Federal, Brasília, tem o mesmo fuso. Show de bola? Então, no mesmo fuso, o fuso de 45. Então, como o avião primeiro sai do Rio de Janeiro para o Distrito Federal, então, ó, o avião saiu às 8 horas do Rio de Janeiro. O tempo de viagem para Brasília é um tempo de 2 horas e meia. Você vai somar 8 horas que o avião saiu do Rio com 2 horas e meia, que é o tempo de viagem. Só soma. 8 mais 2 horas e meia, então 9, 10 e meia. Chegou lá em Brasília, aqui ó, 10 e meia. Beleza, já achou aí 10 e meia. Continuando, a questão diz que o avião fez uma escala de 2 horas em Brasília para abastecimento e manutenção. Ou seja, quando o avião chegou lá, ele ficou parado por mais 2 horas para abastecer. Então, tu vai somar isso também, pô. Beleza, tu achou 10 e meia, que foi a hora em que o avião chegou em Brasília. Mas o avião ficou parado por 2 horas, tu vai somar, pô. Então, ó, aqui, 10 e meia mais 2 horas, meio-dia e meia. Beleza? Meio-dia e meia. Show. Aí continua a questão. Considerando-se o fuso horário brasileiro e que o tempo de voo de Brasília até o ponto em que ocorrerá o salto é de 3 horas e meia, então vamos lá. De Brasília para o Acre, que é onde vai ocorrer o salto, a questão diz que o tempo de viagem é de 3 horas e meia. Tá? Saiu de Brasília, foi para o Acre. Depois que o avião fez o abastecimento em Brasília, ele foi para o Acre. Beleza. E que o tempo de viagem é um tempo de 3 horas e meia. A que horas estará previsto o salto do pelotão no horário local da cidade de Rio Branco? Beleza. Que horas que o avião vai chegar lá? Tu vai somar, ó, a hora em que o avião está saindo com o tempo de viagem. Está saindo meio-dia e meia, 3 horas e meia de viagem. Primeira coisa que tu faz para quebrar logo aqui, não ficar confuso, acrescenta aqui ó, esses 30 minutos logo. Está saindo o avião meio-dia e meia, tempo de viagem de 3 horas e meia, já acrescenta essas meia hora para não ficar muito embolado. Então, acrescentando esses 30 minutos ao meio-dia e meia, então aqui tu já teria 13 horas, né? Acrescentando aí aquelas meia hora quebrada ali do tempo de viagem. 13. Show. Agora tu vai somar essas 3 horas que sobraram. 13 mais 3. 14, 15, 16, pô. Então, ó, 16 horas. Show. Beleza. Então, ó, agora sim, tá saindo do Distrito Federal às 16 horas, né, de Brasília, às 16 horas, com destino ao Acre, pô. Agora sim. Que horas que o avião pousa lá no Acre? Então, saindo de Brasília às 16 horas, fuso de 45, no fuso de 60 seria 15, correto? 15 horas. E no fuso do Acre, 14 horas. Resposta certa, eco. Essa é a última questão, né, que a gente vai resolver aqui agora. Existem vários outros tipos de questões. Essa que caiu na prova da ESA foi a mais complexa, porque embola muito essa questão de Brasília aqui, ó. Que o avião foi para Brasília, ficou parado em Brasília. Essa questão aqui, ó, de 30 minutos, meia hora, muita gente não levou em consideração, acabou errando. Se você não entendeu, volta ao vídeo e ouve de novo a explicação, tá? Porque, na verdade, as questões são bem simples. Só você lembrar que tem que somar o tempo
de viagem com a hora que o avião está saindo e só depois troca o fuso. Belezinha? Bom, lembrando, novamente, tem uma lista lá no canal do Telegram com muitas questões, mais de 30 questões sobre fuso horário para você praticar. Então vai lá, entra no canal do Telegram, baixa a lista e fica resolvendo. Tem um gabarito no final da lista. Vou ficando por aqui, beijos, abraços, fui!